Oi, gente, a paz, tudo bom? Aqui é a Jussara falando, serva do Senhor. Vim aqui trazer mais um vídeo pra gente estar falando sobre o amor de Deus, para estar engrandecendo, louvando e adorando o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso amor maior, que é a razão de tudo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. É para fazer o que está escrito na palavra, né? Trabalhar, porque a seara é grande, precisa de trabalhadores. Se cada um fizer um pouquinho, Jesus volta mais rápido. Então vamos embora, que a intenção é essa, é fazer com que Jesus volte logo. E é isso aí. Hoje, gente, hoje eu trouxe um estudo assim meio diferente. Hoje eu vou falar sobre essa preciosa aqui, ó, sobre a Bíblia. Hoje eu vou trazer algumas curiosidades aleatórias a respeito da Bíblia, porque tem muita gente estudiosa que conhece, que sabe, tal, beleza, que bom, glória a Deus por isso. Mas também tem muita gente que não tem muita noção de como é, de como foi, de como que aconteceu, de situações que ocorreram, para ela estar hoje na minha mão e na sua mão, para ela estar no aplicativo de celular. Então, assim, eu vou falar algumas coisas a respeito hoje, algumas curiosidades a respeito da Bíblia. E, gente, não liga se eu ler não, tá? Porque é muita informação e eu não consegui gravar tudo, né? Não tem como gravar muita informação. Então, eu prefiro ler pra gente não esquecer nada. Então, eu vou começar. O que é a Bíblia, né? O que é esse livro incrível, maravilhoso, que eu sou apaixonada, que é a razão da minha vida, é o manual da vida, né? A Bíblia é o manual da nossa vida. Quem diz que a vida não tem manual, tem sim, a Bíblia. É só ler. Lá tem tudo, lá tem resposta para absolutamente tudo, tudo, tudo que você imagina e que você nem imagina tem resposta na Bíblia. Então vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coletânea de pequenos livros que foram escritos por homens, inspirados por Deus. Ele é um livro sagrado que contém a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É ali que está vida, morte e ressurreição. É na Bíblia Sagrada que você conhece tudo, tudo. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer conhecer sobre os apóstolos? Leia a Bíblia. Quer conhecer sobre o que você vai fazer quando o dia mau chegar? Leia a Bíblia. Quer saber o que você vai fazer quando o dia feliz chegar? Leia a Bíblia. O próprio Jesus Cristo, olha que interessante, o próprio Jesus, nosso amor, ele leu a Bíblia. Ele leu um trecho do Antigo Testamento, que está lá, que ele leu o livro que está no profeta Isaías. Está em Lucas 4. Eu vou abrir aqui e vou ler para a gente ler o que Jesus leu. Lucas 4, 17 e 21. Jesus leu isso. Olha que lindo. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Oi, gente, voltando que veio uma pessoa aqui em casa, eu tive que atender, tive que pausar o vídeo. Então vou voltar aqui para Lucas. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que coisa linda. Jesus teve a oportunidade de ler sobre ele mesmo, de falar o que ele foi fazer. Ai, gente, Jesus é maravilhoso. Não tem como, gente, por favor. Não tem como não amar esse homem maravilhoso. Então, por que nós lemos a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Lá em 2 Timóteo, vou ler também é bem legal, fala essa resposta, nos dá essa resposta. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Qual o motivo, qual a causa, a consequência da gente ter que ler a Bíblia? Ah, Jussara, eu tenho que ler a Bíblia mesmo? Meu Deus, mas é tão grande, eu não entendo nada. Não é isso que as pessoas falam? É porque eu já falei isso também. Fazer o quê, né? Ainda bem que a gente tem um Deus que Ele nos ajuda nos nossos raciocínios, nos ajuda a consertar o que está embaralhado na nossa mente. Glórias a Deus por isso. Então, em 2 Timóteo 3, diz: por que ler a Bíblia? Porque desde a infância você saberá das Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não falei que na Bíblia tem resposta para absolutamente tudo? É isso aí. Então, vamos lá. Mais uma curiosidade. Quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia, nós no Brasil, é dividido, né? Tem a Bíblia protestante e a Bíblia ortodoxa ou católica. Então, a protestante tem 66 livros, que são aceitos por todos, tanto pela católica... Gente, eu vou tirar o óculos. Tanto pela católica quanto pela ortodoxa. Então, sendo que na Bíblia católica e ortodoxa tem mais alguns livros que são chamados apócrifos. Por que eles levam esse nome? Porque a galera antiga, né, Lutero, aquela galera, não aceitou que fosse inspirado por Deus, porque tinha coisas ali que eram muito humanas, muito carnais, que dava para ver que não era Deus inspirando aqueles homens para fazerem, para falarem aquilo. Então, é isso, eu acredito que seja isso, entendeu? Mas, enfim, eu tô só repetindo o que tá no Google, gente. Quem tiver dúvida, é só ir no Google e procurar, porque vale a pena, é um assunto interessante. Então, vamos lá. O primeiro tradutor da Bíblia, o primeiro homem que traduziu a Bíblia do inglês para o português foi João Ferreira de Almeida, em 1628. Agora, eu vou falar de um cara também que foi incrível. Eu sou fã dele, que, meu Deus, ele tem até um filme, assistam, que é bem bacana. John Wycliffe, o nome dele. Ele nasceu em 1330 e morreu em 1384. E ele foi um dos principais pensadores ingleses do século XIV. Ele era teólogo,
professor da Universidade de Oxford, e ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês no século XV. O mais interessante é que ele tinha um discurso verdadeiro, um discurso onde ele falava exatamente o que a gente sabe hoje, que Jesus veio para curar, exatamente o que estava falando na Bíblia. Ele só lia a Bíblia, gente. Ele traduziu perfeitamente a Bíblia. Ele leu o que Jesus falou, o que estava na Bíblia. Só que aquilo era tão revoltante para a galera daquela época que ele faleceu em 1384, mas ele gerou tanto ódio e tanta indignação que, em consequência, ele morreu por causa de um derrame cerebral que ele teve. Mas em 1415, por causa desse ódio gigantesco que as pessoas sentiam dele, o concílio de Contarsa ordenou que olha só que loucura, que seus restos mortais fossem queimados e as cinzas jogadas nas águas do rio Swift. Gente, anos e anos depois dele ter morrido, os ossos dele ainda causavam alvoroço, ódio, rancor, mágoa, maledicência. Olha que coisa louca isso. A Reforma Protestante, vou falar agora sobre a Reforma Protestante um pouquinho. Foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI. O seu principal líder foi Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa, que, por sequência, a Igreja Católica criou o Tribunal da Santa Inquisição. Fundou também a Companhia de Jesus, a defesa dos dogmas católicos e a infalibilidade do Papa. Então, em 1555, a Paz de Augsburgo encerrou oficialmente a luta sangrenta religiosa entre esses dois grupos e tornou a divisão legal do cristianismo permanente dentro do Sacro Império Romano Germânico, permitindo assim que os governantes escolhessem Lutero ou o catolicismo romano como a confissão oficial do seu estado. Na época da Inquisição, por meados de 1542 a 1902, muitas Bíblias foram queimadas na fogueira. Questionavam-se as crenças católicas da época. Antigamente, era comum as histórias da Bíblia serem contadas de pais para filhos. Os estudiosos dizem que foi assim que chegamos com as nossas Bíblias nos dias atuais. E eu acredito completamente nisso. Há milhares de anos, isso... Calma aí. Fecha aspas. Acabou. Eu acabei de falar dessa época sangrenta. E a gente tem que pensar que aqui eu não estou aqui para falar A ou B. Eu estou só mostrando o que aconteceu. Essas informações eu peguei no Google. Tá lá. Eu não estou falando mal de igreja A, igreja B, não estou. Eu estou dizendo o que aconteceu, que está no Google. Qualquer dúvida, pai Google. Lá tá tudo. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser estudada, tem muita coisa que talvez seja fake news, a gente não sabe. Mas eu estou falando que eu acredito que seja real. Então, quem tiver dúvida, quem tiver interesse em falar, em pensar sobre isso, porque eu gosto muito desses assuntos, então eu sempre procuro, né, estudar essas coisas, eu pesquiso. Então, o conselho que eu te dou é pesquisa, entendeu? Pesquisa, analisa, vê se bate com o que você acredita, entendeu? Eu acredito que isso bate com o que eu acredito. Então, para mim, tô bem. Eu tô só dando essa explicação, porque como é um vídeo, várias pessoas vão ver, cada um pensa de uma forma, né? Então, o que eu te aconselho faz uma pesquisa. A gente tem o Google aí à nossa disposição. A internet, ela é maravilhosa. Você tem que saber usar.
tem gente que usa para o mal, mas nós, servos de Cristo, nós usamos para o bem. A internet a gente usa a nosso favor. A internet, para mim, é isso, é para ser usada a meu favor. A favor do reino. Agora, gente, eu vou falar de uma época antiga também, muito mais antiga. Outra curiosidade muito bacana. Há milhares de anos no Egito não havia papel como isso aqui, ó. Papel, folha 4, simples, sabe? Não havia isso. Lá eles faziam, olha como é que era o papel lá, como que era feito. Usava-se o papiro. O que era o papiro? Era um tipo de planta alta, um arbusto alto, que ele crescia nos pântanos. E ele era fibroso, aonde aquelas fibras dele o pessoal arrancava, devia ser parecido uma cana, né? Acredito que fosse parecido com uma cana de açúcar. Só que não tinha doce dentro, né? Não tinha a cana dentro, era só aquelas fibras. Então, o que eles faziam? Eles cortavam em tiras bem fininhas, aí colocava numa pedra, em cima de uma pedra, alinhava um por cima do outro, depois em cima, alinhava e colocava outra pedra por cima, para ali ela se ressecar e se transformar numa folha que dava para eles utilizarem. Eles usavam tinta com aquelas canetas de pena na época. É muito legal essa história, muito bacana. E a folha era muito resistente e ela era usada aproximadamente há 100 anos depois de Jesus. Foi quando eles começaram a grande maioria a escrever. E, gente, é muito legal, porque você acha no Google as fotos dos papiros, a foto de como era escrita. Passou-se um tempo, faziam enrolo, a Bíblia era enrolo. Eram papiros, né? Que era enrolado, aí eles colocavam num negócio bonitinho, sabe? Assim, meio triangular, assim, com quadrado embaixo. Muito bacana, muito bonito. E eu tenho até uma foto, vou mostrar aqui a foto para vocês, antes que... Aqui, ó. Era tipo isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Era assim que eles faziam. Muito bacana. Então, gente, tem muita informação boa na internet, tem muito livro bom falando sobre a Bíblia. O que eu te aconselho é... estuda a Bíblia. Estuda o que é a Bíblia, estuda por quê. Por quê? Por que eu vou sentar e vou ler a Bíblia? Qual a necessidade que eu tenho de sentar e ler a Bíblia? Ora, e Deus vai te dar essa resposta. Tá? Um grande abraço. Espero que tenha sido útil, porque eu amei fazer esse vídeo. Eu amo essas histórias, essas coisas aleatórias a respeito da Bíblia. Então, que Deus abençoe seu dia. Fique em paz e até o próximo vídeo. Tá? Fica com Deus.